Paz, alegria, bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Estamos aqui para fazer a nossa meditação do Evangelho de hoje, que está em Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. É fácil perdoar? O que é mais fácil? Fazer grandes coisas, servir a Deus, fazer coisas extraordinárias para sermos vistos ou perdoar os pecados? Qual o desafio maior que você enfrenta? Você tem dificuldade de perdoar? Vamos meditar no Evangelho de hoje. Vamos ver aqui, através dessa cena do Evangelho, a mensagem que o Senhor tem para nós em relação ao perdão. Vamos então abrir o coração para acolher esta mensagem aqui nesse momento. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ajuda também a compartilhar. Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp para receber todos os conteúdos do canal, na descrição desse vídeo tem um link do grupo que você pode entrar. Vamos lá, o Evangelho diz assim: entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias souberam que ele estava em casa. E tantos foram os que se aglomeraram, que já não havia lugar nem à porta, e anunciava-lhes a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, transportado por 4 homens. E como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto à altura do lugar onde ele se encontrava, e tendo feito um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seu coração: por que está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam em seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ele ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e imediatamente, carregando o leito, saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse texto aqui tem uma mensagem muito importante para nós. O paralítico e os 4 amigos encontraram 2 dificuldades. Primeiro, a paralisia e a multidão. A multidão também impediu, também atrapalhou, quis impedir, na verdade, que aquele paralítico se colocasse diante de Jesus. Existem muitas coisas que querem nos impedir de estarmos diante de Jesus, de sermos colocados diante de Jesus. É o nosso pecado, é a multidão, são influências, são paralisias que nós temos, medos, bloqueios que temos que nos impedem de nos aproximar de Jesus e nos colocar diante dele. E muitas vezes o próprio sentimento de culpa nos impede de estar diante de Deus, porque não nos sentimos dignos, somos culpados, carregamos esta culpa por pecados cometidos, às vezes pela influência de outros, não nos achamos dignos e isso nos impede de estar na presença de Jesus. Mas a fé precisa ser maior. A fé daqueles 4 homens foi muito maior do que todos esses obstáculos. A nossa fé precisa amadurecer, precisa ser uma fé que realmente vai impulsionar, que vai nos fazer tomar decisões diante de tantas dificuldades, de tantos obstáculos. A nossa fé precisa vencer os obstáculos. A nossa fé ela não vai tirar da frente os obstáculos. Uma fé madura, a pessoa que tem uma fé madura, ela tem consciência de que a cruz não vai ser deixada de lado, que os obstáculos não vão sumir, não. Ela tem muita consciência das dificuldades, mas pela fé madura, a pessoa supera os obstáculos
para poder encontrar o seu objetivo. O objetivo daqueles 4 amigos era colocar o paralítico diante de Jesus, para que Jesus o curasse. Quais são os nossos objetivos? Quais as metas que nós temos? Pensa nisso. E que nada impeça você, nenhum obstáculo impeça você de alcançar este objetivo, de alcançar esta meta. Sobretudo a meta de estar diante de Jesus, e ali, diante dele, tudo se transforma. Diante de Jesus, toda a realidade é transformada, toda. E aí vem um detalhe interessante. Presta bem atenção nesse detalhe. Jesus, ele vê que é um paralítico, mas Jesus disse: filho, teus pecados estão perdoados. Naquele contexto, o pecado era sinônimo de... O pecado era aquilo que gerava as paralisias, as doenças físicas, e toda e qualquer tragédia que acontecia era fruto do pecado, era consequência do pecado. Então aquele homem estava carregado de culpa, aquele homem estava paralítico, porque nós sabemos que existem as doenças psicossomáticas, pessoas que sentem muita culpa, são muito atormentados pelo sentimento de culpa e desenvolvem doenças físicas até. Aquele homem, ele precisava do perdão dos pecados, porque toda a culpa que ele carregava o tornou paralítico em todos os sentidos. Talvez a falta de perdão da sociedade para aquele homem, da própria religião, a falta de perdão, e aquele homem que talvez por não ter encontrado acolhida também tinha um coração revoltado, ele precisava também liberar perdão. Ou seja, o perdão ia fazer toda a diferença na vida daquele homem, assim como o perdão pode fazer toda a diferença em qualquer situação, em qualquer realidade, mas é preciso estar disposto a perdoar. E aí, depois que Jesus percebe o pensamento dos fariseus, ele faz a seguinte pergunta que é para nós hoje também. O que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-te e anda? E eu já vou logo trazendo para a nossa realidade. O que é mais fácil é perdoar os pecados das pessoas ou fazer coisas extraordinárias? Dizer ao paralítico levanta-te e anda era algo extraordinário. Causou inclusive admiração nas pessoas, era um milagre. Então, o que é mais fácil? Fazer coisas grandiosas para sermos vistos, fazer coisas na igreja, coisas que chamem a atenção, coisas extraordinárias. O que é mais fácil? Fazer tudo isso para causar um alvoroço e chamar a atenção das pessoas e causar admiração nas pessoas, ou perdoar os pecados? Porque tem muita gente que está na igreja e faz tudo e é aplaudido e admirado por aquilo que faz, mas tem dificuldade de perdoar os pecados dos outros. E aí nós precisamos aprender nesse dia. Nós precisamos aprender. É mais difícil, talvez muitas vezes, perdoar os pecados. É muito mais difícil. É muito mais difícil perdoar, sobretudo quando nos atinge diretamente, quando somos feridos, ofendidos. É mais difícil perdoar. É mais fácil fazer grandes coisas para ser admirado pelas pessoas, é muito mais fácil. Mas perdoar é difícil, realmente. Mas o caminho é esse. O Senhor quer nos ensinar. A palavra de Deus diz assim: você pode até se irar, mas não peque com a sua ira. Mas tem pessoas que elas não conseguem deixar de pecar quando estão iradas. Então, é melhor tentar não se irar para não pecar. E nós, muitas vezes, na ira, não conseguimos nos conter e pecamos, nos vingamos, queremos nos vingar das pessoas que nos feriram. E muitas vezes a vingança é simplesmente não perdoando essas pessoas. Então, que nós possamos pedir a força do Senhor sobre nós, para que nos ajude a optar por aquilo que é o mais difícil. O que é mais difícil talvez seja perdoar, mas esse é o caminho certo. Vamos então pedir a coragem, a força do Espírito para fazer o mais difícil.
O mais fácil nós já fazemos, talvez. Você já faz grandes coisas, já visto pelas pessoas, muitas pessoas reconhecem. Vamos então agora trilhar no caminho mais difícil, o caminho mais estreito. Mas esse é o caminho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.